O projeto Cyberespaço e Cosmologia Machacali, criação, afirmação e reelaboração de memórias e identidades no processo de curadoria compartilhada, sob coordenação da professora doutora Valéria de Faria Cristófaro da UFJF, teve por objetivo empreender ações inovadoras no Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora. Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, o projeto traz algumas reflexões e aproximações entre o cyberespaço e a cosmologia indígena Machacali, ao colocar em evidência a relação entre o material e o intangível na leitura dos objetos pelos sujeitos, seja na produção e/ou apreciação. Os trabalhos de pesquisa e prática foram desenvolvidos em etapas distintas e simultâneas. Curadoria compartilhada, com a participação efetiva dos Machacali para a descrição das cadeias operatórias do sistema técnico, atualização da documentação da coleção a partir da entrada de dados obtidos na pesquisa, digitalização da coleção com a seleção dos objetos a partir de sua tipologia, forma, função, uso e significado simbólico, combinados com registros fotográficos para a composição da ficha do objeto e catálogo digital, fatiamento e impressão de réplicas tridimensionais e organização, montagem e mediação de exposição tátil na Associação dos Cegos de Juiz de Fora, com vistas a angariar as percepções do público com deficiência visual e baixa visão na apreensão do conhecimento sentido. A justificativa de sua execução está assentada no fato de que os processos museológicos se efetivam na relação do público com os objetos, fruto da produção material, e daí o conhecimento é apreendido e trabalhado a partir de vários sentidos. A proposta de curadoria compartilhada ocorreu com a participação de representantes do Grupo Machacali, que proporcionou oficinas para a demonstração da cadeia operatória da produção material dos artefatos, com a interação do público na exposição Machacali Resistência de um Povo, realizada no Jardim Botânico da UFJF, e, por fim, em diálogo com as pessoas com deficiência visual e baixa visão na Associação dos Cegos de Juiz de Fora. Sob o enfoque do conceito de cadeias operatórias, abordado pela antropologia da técnica e tecnologia, foram apresentadas as relações entre materialidade e imaterialidade, sujeitos e objetos mediados por objetos, coisas, expressão material ou simbólica da cultura que externam formas e meios de ser e existir. A produção inicia com a projeção de uma ideia, que posteriormente é esquematizada conceitualmente, permitindo as ações e disposições operativas a partir dos recursos naturais, meios e condições. Alguns fatores são levados em conta nesse processo, tais como a funcionalidade do artefato, as habilidades e competências de manipulação e conhecimento técnico, a intenção e os elementos simbólicos. Nesse processo, o próprio corpo, por meio de gestos e ritmos, experimenta uma alteração na relação com a matéria. Podemos observar que a produção material da cultura para os Machacali consiste em um processo de criação que se desdobra na reestruturação do modo de ser e existir, na dimensão da reprodução biológica e cultural. Toda ação é carregada de uma intenção, instando a uma mobilização interior, uma imaginação do que vai ser realizado. Nesse sentido, criar é um processo existencial, interiorizado, uma ativação da alma. Como extensão do corpo, os objetos materiais expressam as manifestações estéticas e culturais no processo de produção, pois estão prenhes de intencionalidades. Ao mesmo tempo, são estímulos de criação, reelaboração e memórias. Cada objeto constitui a extensão corporal do autor-produtor, quando do leitor-apreciador. Para além da funcionalidade, o conhecimento e domínio técnico possuem um caráter simbólico, inscrito na cosmologia, na vivência e na experiência cotidianas. O corpo da pessoa é uma subjetividade e, portanto, possui uma intencionalidade, perceptível nas ações imbuídas de intenções, seja na forma de criar e gerar produtos materiais ou reproduzir o conhecimento do mundo espiritual. Todas as atividades são realizadas dentro de uma relação sociocósmica, pois são cantadas. É o canto que vai dar ritmo para as mãos do artista, no contato com a materialidade. É o gesto acompanhando a palavra, símbolo da vida nas variáveis da transmissão do conhecimento. A reprodução dos objetos em modelagem e réplicas tridimensionais buscou ampliar os suportes para a obtenção do conhecimento que a coleção proporciona. A seleção das peças digitalizadas perpassou pelos seus usos e significados, bem como a intencionalidade no processo de produção material, com vistas a oferecer ao público o máximo de informações possíveis dentro da diversidade de formas e texturas. Os objetos impressos
revelar um grau de fidelidade em relação ao original, como no caso da textura do dorso serrilhado do jacaré de brinquedo. Ainda na perspectiva da curadoria compartilhada, conjugada ao tato, foi empregado o recurso da audiodescrição, por meio de QR Code, oferecendo informações concisas e objetivas da imagem do objeto, para que a pessoa ao tocar possa criar um esquema e projeto próprio do que está sendo descrito, mediado e sentido. Essa exposição tátil do objeto resultou em descrição minuciosa das características físicas da peça. Uma das pessoas comentou sobre a forma da peça e de detalhes como a pressão digital no fundo de um vasilhame, fato não percebido pela equipe do Maia, nem mesmo no vasilhame original. Esse pormenor é de fundamental relevância no registro de fabricação, podendo ser intencional como uma assinatura. A possibilidade de tocar nos objetos foi o ponto máximo para a maioria, pois habitualmente os museus não permitem essa interação. As pessoas que tinham baixa visão avaliaram as peças visualmente e só depois a partir do tato. Para algumas pessoas cegas, desde o nascimento, os objetos como a reprodução de animais representaram uma novidade e uma alegria imensurável de poder tocar. Por outro lado, os videntes tiveram a possibilidade de experimentar o conhecimento pelo tato, ao serem vendados e guiados ao longo da exposição. Por fim, é possível afirmar que, ao tocar os objetos, imagens foram elaboradas e esquematizadas, muitas delas expressões de sentimentos e afetos, pois constitui a percepção, a concepção, o julgamento ou o raciocínio pelo sentido que as impregna da experiência humana. Nesse processo, lembranças foram ativadas e o sentimento de pertença a lugares e culturas foi recorrente nas falas de uma parte significativa das pessoas. Em uma perspectiva de transmutação dos corpos presentes na cosmologia do grupo, essa ação representa a possibilidade de obter a informação sem necessariamente estabelecer uma interação física, mas sim a essência de sua ação e existência. A apreensão do saber se dá pelo seu repositório informacional no saber-espaço, encurtando a distância e o acesso ao acervo do Maia.